convidando outras mulheres para estarem conosco, em nome de Jesus, amém? Pai, bom dia, Senhor. Mais uma vez, bom dia. E nós sabemos, Pai, que o nosso dia, ele só será bom se a presença do Senhor for real na nossa vida. Nós sabemos, Pai, que só existe uma possibilidade do nosso dia ser bom. É se o nosso dia for regado da Tua presença, for regado do Teu Espírito Santo. E nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, Pai, para Te falar isso e para nos rendermos ao Senhor. Queremos nessa manhã Te pedir perdão, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, a nossa ausência, muitas vezes, ó Pai, a nossa incredulidade. Ah, Espírito Santo de Deus, que as misericórdias do Senhor se renovem nesta manhã sobre a nossa vida, porque nós sabemos que elas são a causa de nós não sermos confundidas, Pai. Nós clamamos pelo Teu Espírito Santo nos incendiando essa manhã, colocando mesmo, Deus, no lugar aquilo que precisa ser colocado e trazendo, Pai, o novo do Senhor para esse dia, porque nós precisamos, Pai, do Teu novo. Obrigada, Senhor. Obrigada pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Obrigada, Pai, por tanto do Senhor, Deus, nas nossas vidas. Nós queremos nos assentar nessa mesa para nos alimentar daquele que é vivo, daquele que reina e daquele que voltará. A nossa vontade, Pai, de sentar nessa mesa é só para nos alimentar do Senhor. Por isso, nos alimenta, Senhor, nessa manhã. Aquieta o nosso coração. Nós damos uma ordem para a nossa alma nesta manhã. Aquieta a alma, porque nós estamos aqui para aprender e para louvar o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Bem, mulheres, hoje eu quero falar para vocês um assunto o qual o Senhor tem me levado a viver nestes dias. Uma mulher de fé. Eu falo que nós temos sido bombardeadas com tantas doutrinas novas, com tantas coisas novas, que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, muitas vezes para de ter peso na nossa vida. E nós precisamos voltar para aqui, para aqui, para o centro da vontade de Deus, para a palavra dele que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, para aquela que nos ensina de fato e de verdade aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus anseia que eu e você possamos nos tornar. Nós precisamos, sabe, voltar para esse lugar. Esse lugar onde a nossa base é uma base que não falha, onde a nossa base é uma base real, onde nós não dependemos de sentir nada. Por quê? Porque nós cremos. Uma vez que nós cremos, nós passamos a ignorar aquilo que nós sentimos. Nós não andamos mais por aquilo que nós sentimos e nem por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós andamos pela fé. E hoje eu quero ensinar para vocês o que o Abba tem me ensinado sobre ser uma mulher de fé. Vamos lá? Bem, uma mulher de fé não é uma mulher perfeita. Não é uma mulher que faz tudo certinho. Não é uma mulher que tem uma família perfeita. Não é uma mulher que tudo ao derredor dela está em paz. Mas uma mulher de fé é uma mulher que dentro dela, ainda que a circunstância ao derredor dela não esteja cooperando para aquilo que os olhos dela veem, ela tem uma paz dentro dela que excede todo o entendimento dela e também das pessoas que estão
ao redor dela. Porque uma mulher de fé não é uma mulher que mostra para as pessoas que está tudo perfeito. Uma mulher de fé não é uma mulher que impressiona as outras pessoas, mas é uma mulher que permanece em Deus. Uma mulher de fé é uma mulher que permanece perseverando diante de todas as suas dificuldades e aflições, porque ela sabe quem ela carrega. Uma mulher de fé, ela consegue enxergar Jesus dentro dela, mesmo quando os outros não conseguem fazer isso. Porque ela não vive por aquilo que o outro faz e nem por aquilo que o outro comanda sobre a vida dela. Mas ela vive porque ela crê naquilo que Deus diz sobre ela. O que é a fé? Vamos lá, meninas. O que é a fé? Hebreus 11, versículo 1. Hoje nós vamos mergulhar na palavra de Deus para variar. Então, anotem aí. Mais tarde, a nossa preciosa Miriam também manda para vocês o resumo dessa palavra, tudo anotado. Mas a palavra de Deus é a nossa base, é o nosso sustento. Nós não estamos aqui para aprender novas doutrinas. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Então vamos lá. O que é a fé? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé, ela te dá a convicção que você pode esperar aquilo que Deus diz ao seu respeito. E você também pode esperar que Deus é aquele que te dá tudo aquilo que você precisa. A fé é o firme fundamento de acreditar que, independente do que você faz, independente do que você produz, independente do que você é, ela é o firme fundamento que você pode esperar, ainda que você não veja nada. Isso se chama fé. Agora, qual é o poder? Qual é o poder que a fé tem na nossa vida? Agora nós vamos lá para Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, qual que é o poder que a fé tem na nossa vida? Primeiro, a fé, quando nós andamos pela fé, nós estamos agradando a Deus. Você já parou para pensar o que é agradar aquele que criou os céus e a terra? Aquele que tem poder sobre o mar? Aquele que pega as águas do mar em uma das conchas das suas mãos? Você consegue parar aqui um pouquinho comigo e pensar assim: ei, eu posso agradar aquele que mede os céus apenas com os seus palmos? Aquele que me criou, aquele que me teceu no ventre da minha mãe, eu posso agradar-lhe se eu tiver fé. Fé. A fé, ela te dá o poder de agradar aquele que pode todas as coisas. Todas as coisas. A fé, ela tem o poder de te ajudar a aproximar daquele que te criou, crendo que ele está ali totalmente disponível e ansioso para te abençoar. Gente,
Por isso que a palavra de Deus precisa ser revelada. Sabe por quê? Não tem como eu e você, com o nosso entendimento, entender o poder de quem Deus é e daquilo que Ele escolheu liberar sobre as nossas vidas. A fé, ela tem o poder de fazer com que eu e você possamos agradar a Deus. E ela ainda nos ajuda a caminhar para junto dele, independente do caminho que a gente tiver que passar. Porque a gente sabe que ainda que a gente vá sendo ferida, ainda que a gente vá sofrendo, ele vai nos dar o que nós precisamos. A fé, ela também é a ferramenta que nos ajuda a combater os dardos inflamáveis do maligno. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Vamos lá? Aqui em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário. O diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos ruminar isso daqui? Vamos ruminar? Bora lá. Sede sóbrios e vigilantes. A mulher sóbria é uma mulher equilibrada. A palavra sóbria, ela nos ensina sobre ser prudentes, sobre ser equilibradas. E ainda que ela não tenha alcançado esse equilíbrio em muitas áreas da vida dela, ela continua buscando, na certeza de que ela está se aproximando daquele que pode trazer esse equilíbrio na vida dela. Diante disso, a palavra nos ensina que uma mulher sóbria, uma mulher equilibrada, ela é aquela que resiste Satanás pela fé. Você não precisa de nenhum tipo de circunstância para resistir Satanás. Você não precisa que Deus te dê algo para resistir a Satanás. O que você precisa para resistir Satanás é fé. Fé em quê? Fé naquele que te criou. Fé na certeza que se você caminhar para junto dele, ele vai te dar o que você precisa para que você mantenha bem longe daquilo que Satanás quer fazer na sua vida. E você vai manter ali a sua ação, sabendo o quê? Que o resultado da sua ação, que o resultado da sua fé, que ainda não seja de acordo com a sua vontade, que ainda não seja de acordo com aquilo que você quer fazer, você sabe que se você andar pela fé, você estará no centro da vontade de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento nessa hora. Quebra cadeias nessa hora. Troca nessa hora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, mentiras por verdades e traz revelação da tua palavra. Porque o Senhor nos ensina ali no Salmo 119, versículo 130, que a revelação das tuas palavras vem para quem é simples. Nós estamos aqui, Pai, na simplicidade da tua palavra, que é poderosa, para que o Senhor traga libertação e para que o Senhor quebre paradigmas na nossa mente nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amados, a fé não é quando você vê Jesus nas circunstâncias, não. Mas é quando, independente das circunstâncias, você sabe que Ele está lá. Por isso, você resiste tudo que te leva a crer do contrário, ainda que seja as suas falhas, ainda que seja os seus erros. O maior inimigo de uma mulher não é o diabo. O maior inimigo de uma mulher é a sua incredulidade. Veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. E um coração incrédulo, ele tem o triste poder de nos afastar de Deus. Você sabia que
Quando você dá mais vazão para os seus erros do que para o poder de Deus, você está alimentando o seu coração incrédulo. E o seu coração incrédulo, ele tem poder de te afastar do Deus vivo, que eu e você estamos aqui nos alimentando, servindo e buscando. Os seus erros não podem ter mais peso na sua vida do que a sua vontade de acertar. Eu sei que eu e você fomos chamadas para edificar, para construir. Diante disso, existe sobre nós uma cobrança muito alta de sermos melhores, de fazer tudo perfeito, de sempre dar certo. Mas essa cobrança, ela não vem do alto. Essa cobrança, ela vem do inferno. Nós fomos chamados para edificar, para construir, mas o Senhor nos convence naquilo que nós precisamos fazer com amor. Ele não nos condena. Quem condena eu e você é Satanás. E quando ele nos condena, sabe o que ele quer? Ele quer nos dar um coração incrédulo que a gente não está conseguindo acertar. Porque aqui em Hebreus 3, versículo 12, diz assim: tende cuidado, irmãos. Jamais, gente, eu gosto desse jamais. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Aqui fala para jamais acontecer haver esse perverso coração de incredulidade em nós. Então, o diabo, ele já foi vencido. A gente sabe que o diabo já foi vencido. Agora, a sua incredulidade, a minha incredulidade, ela precisa ser vencida todos os dias. E isso só tem um caminho, é pela fé. A fé é necessária para ver Jesus agindo em nós e através de nós. Você precisa hoje escolher deixar que a sua vontade de acertar seja bem maior do tanto que você está errando. Para de achar que os seus erros te definem. Para de achar, sabe, que os caminhos que muitas vezes você pega errado te definem. Não! Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que nós estamos precisando? Começar a orar, começar a clamar por uma unção de quebrantamento na nossa vida. Porque a unção de quebrantamento, ela nos leva a nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, nós paramos de alimentar aquilo que os nossos erros fazem no nosso coração. Nós precisamos entender que o arrependimento é algo que está disponível para nós. Nós precisamos tomar posse, sabe, daquilo que Deus tem para nós, que é nos arrepender, que é viver uma vida mergulhada na misericórdia do Senhor, que é viver uma vida mergulhada na graça do Senhor, no favor do Senhor, e não deixar que os nossos erros tenham mais peso na nossa vida do que aquilo que Jesus Cristo fez para que nós pudéssemos o quê? Acertar. Para de sentir. Para de sentir. Você não é uma fracassada como mãe. Você é a mãe que Deus escolheu para o seu filho. E Deus, ele não erra. Você é a mãe perfeita. Você é a mãe perfeita. Agora, você não está se sentindo perfeita porque talvez você não conseguiu criar seu filho de acordo com a sua vontade? Deixa eu te falar uma coisa. Você não foi criada. Você não foi criada de maneira errada. E você não é aquilo que você se tornou. Você é quem Deus te chamou para ser. E a única coisa que você precisa nessa manhã é se posicionar. Você precisa voltar os seus olhos, sabe, para Ele. O que você precisa nessa manhã é parar de olhar para as outras mães e parar de se comparar. Ah, mas ei, isso é satânico.
Isso é satânico. E em nome de Jesus Cristo, isso vai cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Ei, você está sentindo que você falhou como mãe? Sabe a única coisa que você precisa nessa manhã? Sair desse lugar de sentir alguma coisa e correr para o colo de Deus, porque antes de ser mãe, você é filha. Você é filha do Deus vivo. Deus não te chamou para que você fluísse maravilhosamente como mãe. Deus te chamou para que você fluísse maravilhosamente como filha. Porque quando você fluir maravilhosamente como filha, você vai conseguir acessar o lugar da mãe que Deus te chamou para ser. Agora, se você começar a se sentir, andar por aquilo que você sente, por favor, não faça isso. Não faça isso. Amados, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu queria que vocês parassem de comentar, tá bom? E por que que eu deixo os comentários abertos? Eu deixo os comentários abertos único e exclusivamente para que vocês possam colocar os versículos bíblicos. Agora não é hora de consolar umas às outras, agora é hora de prestar atenção na palavra que está sendo liberada. Não deixe Satanás te usar para tirar a atenção. Agora, a palavra que precisa ter peso aqui é a palavra que sai da minha boca em nome de Jesus. Amém? Fechando parênteses, voltamos para a ordem divina que o Senhor tem colocado aqui nesse lugar. E como eu faço para voltar para esse lugar? Como eu faço para ter essa fé ativada? Como eu faço? Como vem a fé? Romanos 10, versículos 16 e 17. Vamos lá? Romanos 10, versículo 16 e 17 diz assim: mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que traz fé ao nosso coração. A palavra de Deus é aquela que nos sustenta. A palavra de Deus é aquela que mostra para nós o poder que existe na fé. E também nos ensina a viver uma vida pela fé e não por aquilo que nós fazemos. Hoje você pode sair daqui com a sua vida totalmente mudada. Hoje você pode escolher sair daqui posicionada, porque eu estou te dando a base que é real e você pode andar em cima dela. Hoje você pode sair daqui como filha, andando no poder daquele que te deu graça para cumprir todas as tarefas que ele te chamou para fazer aqui na terra. Mãe, esposa, irmã, pastora, seja o que for. Porque o poder de filha te dá poder de exercitar todas as outras funções que ele te chamou para fazer em cada uma das estações da sua vida. Em cada uma das estações da sua vida. Deus, ele te dá esse poder. Esse poder vem sobre a sua vida quando você escolhe o quê? Andar pela fé. A palavra de Deus nos revela quem Deus é. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai confiar nele e entregar a sua vida nas mãos dele. Uma entrega a ponto de você declarar: ei, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé. Eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual se amou e se entregou a si mesmo por mim. Ei, se você conhecer o Deus que eu e você estamos aqui falando, se você conhecer o Deus que te chamou, você jamais vai se sentir um fracasso como mãe. Sabe por quê? Porque o poder de ter um pai que te ama e que te gerou de uma maneira tão linda não te dá a liberalidade de se sentir fracassada em nenhuma área da sua vida. Pelo contrário, o poder de ser filha, de ser uma mulher de fé, ele te leva para um lugar onde você simplesmente pede perdão, fala: Deus, eu estou tentando dar o meu melhor, mas eu queria dar mais. Mas o Senhor sabe que eu posso, o Senhor sabe que eu não posso. Uma mulher de fé, ela tem um coração quebrantado e ela para
diante de Deus todos os dias, para que ela não pare diante de mais ninguém, inclusive diante da vida. Só existe fracasso para quem desiste. O fracasso vem para quem desiste. Não existe fracasso para quem escolhe perseverar, para quem escolhe crer no Senhor, para quem escolhe se mover com o Senhor. Não existe. Amadas Mulheres Ensinando Mulheres é uma agência missionária que anseia te levar a ter desejo de ser uma discípula de Jesus Cristo. Eu não estou aqui falando algo que não tem poder. Eu estou aqui liberando algo que tem chaves para mudar a sua vida, para te ensinar a viver mais para Ele do que para você mesma. Esse é o nosso alvo. Se você carrega Ele, não existe fracasso. Como que você pode ser um fracasso, sendo que você carrega o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Deixa de ser soberba e orgulhosa, a ponto de você achar que os seus erros têm mais peso do que aquele que você carrega. Eu sei que nem todos vão viver isso, mas foi para isso que você morreu, para que Ele vivesse através de você. Muitos desistem de permanecer neste caminho porque não têm um entendimento que não depende das suas forças, não depende do que você sente, mas depende do poder que hoje está disponível e opera em nós. Quando Jesus estava conversando ali com os fariseus em Mateus 22, versículo 19, Jesus fala uma frase que eu tenho ela cravada ao meu coração. Ele diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse assim para eles: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem conhece as Escrituras e o poder de Deus erra, mas permanece acertando, porque pede perdão, arrepende e continua. Os erros são apenas passagens. Eles não são caminhos fixos de quem conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe por quê? Porque ainda que você não tenha nada para oferecer para Deus e nem para ninguém, porque tem dias que nós nos sentimos assim, permaneça, persevere, porque você carrega Ele. E o nosso alvo é exalar dele e não de nós mesmos. Ei, não seja uma mulher que desiste por causa das suas falhas, por causa das suas circunstâncias que você se encontra, ou por causa de quem você se tornou. Você não é um erro. Deus não erra. Você é um acerto de Deus. E Ele nos ensina isso através da sua palavra. Os seus erros não têm poder de diminuir em nada o amor que Deus tem por você. Em nada. E você sabia que os seus acertos também não podem aumentar esse amor? Em nada, 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 porque o amor que Deus sente por nós, ele está em Cristo Jesus. Está nele. É por ele, é por meio dele, é para ele. Vamos agora para Romanos 8, versículos 35 ao 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Talvez hoje você pode ter acordado atribulada, ou até mesmo angustiada, se sentindo um fracasso. Talvez nessa manhã você está enfrentando a perseguição de alguém que só você pode combater, o seu eu, o seu ego. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor que Deus sente por nós não está nas nossas ações, mas está em Cristo Jesus. E quando nós aceitamos aquilo que Jesus Cristo fez por nós, Ele nos ama, Ele escolheu nos amar, e isso está consumado. Você nunca vai surpreender Deus com seus acertos e nem com seus erros. Ele te conhece mais que você mesmo. Aliás, nós só nos conhecemos a partir do momento que nós conhecemos aquele que nos criou. Por isso hoje você pode escolher não deixar nada te impedir de ser uma mulher de fé e viver naquilo que Deus te chamou para fazer. Satanás tem te condenado, falado que você é um fracasso como mãe? Vira para ele e fala assim: ei, eu posso até no momento estar passando por um fracasso como mãe, mas na verdade eu sou filha. Eu sou filha do Deus vivo e o meu pai que me escolheu para ser mãe. Eu sou a mãe que o meu filho necessita. Deus não erra, eu posso até errar. E hoje eu me rendo. E a partir do momento que eu me rendo, eu estou disposta a mudar a minha história e aprender mais com meu Deus, porque eu tenho um pai. Eu estou junto dele. Nada pode me separar dele. E deixa eu te falar uma coisa, Satanás. Sai fora da minha vida, da minha mente, da minha casa, em nome de Jesus. Isso é resistir Satanás pela fé. Só isso. E começar a alimentar a sua mente de coisas que Deus diz ao seu respeito. E eu quero te mostrar que os seus erros, aquilo que você está se sentindo como um fracasso, não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com a sua soberba de querer ser algo ainda fora do tempo que Deus te chamou para ser. Vamos caminhar um pouco agora em cima da vida de Abraão. Abraão ele foi chamado o pai da fé. Estamos falando aqui sobre ser uma mulher de fé. Aqui em Tiago 2, versículo 21 a 24, diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Olha a chave. As obras de Abraão manifestaram a sua fé. E sabe qual foi a maior obra de Abraão? Que você também pode dar para Deus todos os dias e que Ele espera de você? A perseverança de permanecer prosseguindo mesmo quando você falha. Abraão foi assim. A maior obra que Deus se agradou na vida de Abraão foi que ele não parou quando ele errava. Abraão permaneceu. Abraão, ele não errava e parava. Não, ele errava e continuava. E eu vou mostrar isso para vocês aqui hoje. Demorou muito para Deus colocar diante de Abraão uma prova a qual ele podia, sabe, verdadeiramente ali ser aprovado. Mas Deus colocou diante de Abraão muitas provas onde ele precisava ser desaprovado, porque Abraão precisava permanecer. Abraão precisava se quebrantar. Abraão precisava o quê? Se render. Ser desaprovado por Deus não pode nos levar a desistir. Pelo contrário,
mas precisa nos levar a buscar mais dele. O que levou Abraão a ser o pai da fé aqui foi a firme convicção de permanecer prosseguindo para onde Deus queria levá-lo, mesmo quando ele errava. Mesmo sabendo que Deus estava ali e ele errou, Abraão continuava. Por quê? Porque ele esperava Deus cumprir uma boa obra na vida dele. Abraão escolheu crer, ele nunca foi confundido. Quem escolhe prosseguir crendo nunca será confundido. Abraão, ele foi enganado. Abraão também enganou. Ele não só foi enganado, mas Abraão, ele enganou. Mas ele nunca foi confundido no sentido de continuar acreditando que Deus estava com ele. Abraão errou muito. Leia a história de Abraão. Mas a sua perseverança o levou a viver os planos de Deus. E você, a única coisa que você precisa fazer hoje é isso, é escolher continuar. É escolher continuar lendo Bíblia, é escolher continuar orando, é escolher continuar a desenvolver suas funções na qual você foi chamada, porque você é filha. E uma filha de Deus, ela é uma mulher de fé. Eu vou te mostrar alguns pontos da vida de Abraão que talvez você se identifique com ele. Aqui em Gênesis 12, versículos 1 e 4, Deus vira para Abraão e fala assim: Ora, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos. Abraão começou errando. Ele começou errando. Por quê? Sai da tua terra, da tua parentela. O que Abraão fez? Levou Ló com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você errou muito no início da sua caminhada. E você vai continuar errando. Mas para de achar que Deus, ele não tem resposta para os seus erros. Para. Eu não sei o que você está levando com você aí, que você acha que Deus não pode dar um jeito. Eu tenho certeza. Gente, Deus sabia que Abraão iria levar Ló, sendo que ele tinha que deixar tudo atrás. Isso atrasou os planos de Deus na vida de Abraão? Atrasou. Mas Deus estava ali disposto a resolver as consequências do erro dele como um pai. Por quê? Porque Deus anseia ver os nossos acertos muito mais do que ver os nossos erros. Ei, Deus não é como você que fica contemplando os seus erros. Deus fica esperando a hora que você vai acertar. Então, bora, levanta. Talvez a única coisa que você precisa nessa manhã é acordar, lavar sua cabeça, arrumar sua casa, arrumar seu armário, arrumar o quarto do seu filho. Quem sabe hoje você não precisa arrumar o quarto do seu filho e surpreendê-lo com o amor de um quarto limpo, cheiroso? Falando para ele que você não quer contemplar mais os erros dele, mas você quer esperar a hora de ver ele acertar. Caminhando mais um pouquinho aqui na vida de Abraão, Gênesis 12, versículo do 10 ao 17. Aqui diz assim que Abraão estava ali prosseguindo naquela caminhada dele, onde Deus o mandou. E diz assim aqui: E havendo fome na terra que Abraão estava, Abraão desceu para o Egito e foi peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra que ele estava. E aconteceu, quando chegou ali para entrar no Egito, ele virou para Sara, sua mulher, e falou assim: Olha, Sara, eu sei que você é uma mulher formosa. Então, quando os egípcios eles te virem, eles vão querer me matar e vão querer te tomar. Então, vamos fazer o seguinte: fala para eles que você é minha irmã, porque aí me vai tudo bem, porque aí tá tudo certo. Você consegue dimensionar o erro? Você consegue dimensionar o erro de Abraão aqui? Você consegue entender que Abraão aqui, além dele não confiar em Deus, além de Abraão duvidar que Deus podia protegê-lo, Abraão ainda não cuidou de Sara. Abraão ainda deixou Sara totalmente exposta. Você tem noção aqui que para livrar ele, por causa da incredulidade dele, ele simplesmente entregou a mulher dele
aquele que Deus falou, agora ela é carne da tua carne, ela é osso dos teus ossos. Ele simplesmente ofereceu ela de bandeja para quê? Para que ele pudesse se manter vivo. Tem noção desse erro de Abraão? Você tem noção da gravidade desse erro de Abraão? Mas Abraão não parou, mesmo diante desse erro. Abraão continuou se movendo, sem saber o que o esperava. É lindo, né? É lindo, né? Por que ele continuou se movendo? Porque ele sabia que Deus tinha planos a respeito dele, porque Abraão, ele creu. E ali naquele momento, eu creio que Deus aparece para ele em Gênesis 15 para quê? Para animar Abraão, para reativar a promessa, sabe? Que Deus tem para ele, mesmo ele sendo falho. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu estou aqui para te reanimar. Hoje eu estou aqui para te levantar, para falar para você que Deus tem promessas ao seu respeito, mesmo você se sentindo falha, mesmo você se sentindo fracassada, mesmo você se sentindo incrédula. Deus é um Deus de promessas e Ele está aqui hoje para te levantar, para te falar que você é uma mulher de fé, independente das circunstâncias que você está, independente da circunstância que o pecado te colocou. É lindo isso, né? E veja bem, aqui em Gênesis 15, depois desses fracassos aqui, Deus vira para Abraão e fala assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: Abraão, não temas, não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Que hás de me dar? Senhor, eu não tenho um filho, o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro? Eita Deus, hein? Abraão, ele foi incrédulo diversas vezes, mas ele continuou caminhando. Ele continuou lendo a Bíblia, ele continuou orando, ele continuou se esforçando para levantar da cama, para arrumar a casa, para fazer as tarefas de casa, para fazer almoço para o marido, para mandar os filhos para a escola. Ele continuou indo na reunião de oração. Ele continuou limpando o coração daquela irmã que eu falei que vou deixar de ir na igreja por causa daquela irmã. Ei! O próprio Deus virou para ele e falou assim: Abraão, Abraão, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E a palavra de Deus fala: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Deus aqui afirma o chamado de Abraão e faz uma aliança com ele. Deus aqui em Gênesis 15, ele faz uma aliança com Abraão, onde apenas Deus entra para cumprir a parte que lhe cabe. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós não conseguimos fazer a parte que nos cabe. Por isso ele enviou Jesus Cristo, para que a graça superabundasse onde abundou o pecado. Porque Deus escolheu não desistir de você. Deus escolheu não desistir de você. Agora veja bem. Agora a gente fala assim, né? Deus chega para Abraão, aparece para Abraão, tudo lindo, maravilhoso, agora Abraão vai dar tudo certo. Ele creu no Senhor ali naquele momento, mas sabe o que aconteceu? Ele ainda continuou errando. Ele creu no Senhor, ele escutou a promessa do Senhor e ele continuou errando. Como? Aqui em Gênesis 16, versículos 1 e 2 diz assim: ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí.
Eita! Abraão tinha acabado de ouvir a voz do Senhor. E ali naquele momento, ele ouviu a voz de Sara. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui. Mulher, muitas vezes o seu marido não vai te ouvir, porque Deus é um Deus de misericórdia. Porque se o seu marido te ouvir a todo tempo, ele vai estar abrindo uma porta para destruição na sua família. Porque o mesmo poder que te foi dado para destruir, também foi te dado para edificar. E deixa o seu marido ser sacerdote. Aprenda a ouvir não do seu marido e obedecer-lhe. Porque Deus levantou o seu marido para ser sacerdote na sua casa. Ele não foi levantado na sua casa para te obedecer. Se Abraão não tivesse dado ouvidos à voz de Sara, isso não teria acontecido. A voz do seu marido, muitas vezes, é a voz do próprio Deus para te tratar e para te ensinar a ser uma mulher sábia que edifica e não aquela que destrói. Fechei o parênteses. E quando Abraão ouviu a voz de Sara, a gente sabe a confusão que deu. A gente sabe o tanto que isso, o erro dele se estende até os dias de hoje, quando Ismael nasceu. Ismael hoje vem de uma descendência ali dos muçulmanos na Palestina, que são inimigos do povo de Deus, do povo judeu. Vocês me entendem? E mesmo diante dessa confusão, ali em Gênesis 17, Deus chega de novo para levantar Abraão, para reanimar Abraão, depois de um erro tão grande. Aqui em Gênesis 17, versículo 1 e 2, fala que, sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Abraão, eu sou o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e ti. Deixa eu te falar uma coisa, presta bastante atenção nisso daqui agora. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e você vai ser perfeito. E eu vou pôr conserto na sua vida. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Deus continua sendo Deus na sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A única coisa que Deus está te chamando hoje é para voltar a andar na presença dele, que ele vai pôr conserto em todas as áreas da sua vida. Agora, não é no seu tempo, é no tempo dele. Cabe a você voltar para a presença dele e esperar a perfeição que vem daquele que habita dentro de você florescer. Isso daqui aconteceu 25 anos depois que Abraão foi chamado. 25 anos que ele já estava ali no processo, caminhando com Deus. E sabe o que aconteceu mesmo depois disso daqui? De mais uma presença de Deus. Aqui em Gênesis 17, no versículo 15 a 17, Deus mandou anjos para Abraão, para conversar ali com Abraão. E Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, Sara, tua mulher, ela não vai chamar mais pelo nome de Sarai, ela vai ser chamada Sara. Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e eu hei de te dar a ti dela um filho. E a abençoarei, serei mãe das nações. Rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu, porque ele não acreditou. E ali diz: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 99 anos? Deixa eu te falar uma coisa. Para de achar que os seus erros têm poder de limitar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Ei, mulher, larga de ser soberba, larga de ser arrogante, larga de ser orgulhosa. Olha o quanto Deus caminhou com Abraão, nunca desistiu dele. Por quê? Porque Deus só queria que Abraão buscasse a presença dele. Sério, mas como que eu fico na presença de Deus fazendo tudo errado? Pede perdão.
pede quebrantamento, clama misericórdia, mas não saia de perto dele, porque não existe outro lugar para você ficar a não ser ali. E sabe o que acontece ainda depois disso daqui? Eu vou te contar. Ali em Gênesis 20, Abraão, ele ainda sai ali da terra dele para habitar lá em Cádiz e Sul, para peregrinar em Gerar. Sara ainda não tinha engravidado. E Abraão entra no outro lugar, ele ainda mente de novo. Ele ainda oculta novamente que Sara é a mulher dele. Ele errou mais uma vez. E mesmo ele errando mais uma vez, 25 anos de caminhada, a promessa não deixou de acontecer. Porque mesmo errando, Abraão continuava andando com Deus. O problema não são os seus erros. O problema é que você não quer andar com Deus. É que você não quer ter vida na palavra. É que você não quer congregar. É que você não quer se humilhar, mostrando para as pessoas que você falha, mas que você para. Ei, você é uma mulher de fé. Não é por aquilo que você deixa de errar, mas é pela sua sede, pela sua vontade de acertar e pela sua vontade de acreditar naquilo que Deus diz ao teu respeito. Escolha andar pela fé. Resiste Satanás pela fé. Para de alimentar o que você sente. Todos os dias você precisa vencer uma batalha. Mas quando você sabe que a guerra já foi ganha, que Satanás já foi vencido na cruz do Calvário, você só precisa vencer a batalha de cada dia. E tudo que você precisa está disponível para você vencer. Tudo que você precisa está disponível para você vencer. Quebrantamento, arrependimento, pede perdão. Deus, eu vou andar com o Senhor, independente do que eu já fiz. E eu ainda sei, Pai, que eu vou fazer muita coisa errada, mas eu também sei, Pai, que o Senhor sabe de tudo que eu vou fazer errado. Então, mesmo assim, Pai, eu vou permanecer diante do Senhor, porque eu não tenho outro lugar para mim ir. Para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna, eu vou ficar aqui bem juntinha do Senhor. Escolha. Mulher de fé, escolhe ser uma mulher de fé. Escolhe ser uma mulher de fé. Mulher de fé resiste Satanás pela fé. Você resiste Satanás pela fé como Jesus resistiu ele ali no deserto. Fé, a firme convicção, o firme fundamento daquilo que você crê. Ah, não tem nada para oferecer para Deus. Nem eu. Mas eu estou aqui na presença dele. Ah, mas eu fracassei como mãe. Você ainda é mãe? Como você fracassou como mãe? Continua sendo mãe. Seus filhos ainda precisam de você. Enquanto existe um fôlego de vida, enquanto existe coração batendo, você ainda pode acertar. Abraão demorou 25 anos para começar a fazer o que era certo. Agora você, para de ser soberba a ponto de achar que o sacrifício de Jesus Cristo não foi suficiente para te perdoar e para te manter no caminho certo. Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para perdoar os seus pecados, para perdoar os pecados do mundo inteiro, todos os dias, e ainda te fazer caminhar para junto dele. Abraão foi chamado pai da fé, porque a sua perseverança aperfeiçoou a sua fé. Você não será chamada uma mulher de fé porque você não erra, mas porque mesmo errando, você está ali. Você não desiste de acertar. Você não desiste de acertar. Romanos 4, versículo 16 ao 22. Eu quero ler para você. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão. O qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual, escuta isso aqui, vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Um Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança, agora está falando de Abraão, o qual em esperança ele creu contra a esperança, que seria
feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Romanos 4, versículo 16 ao 22. Assim será a tua descendência. Abraão não enfraqueceu na fé. Ele nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque era já de quase 100 anos. Nem tão pouco. Ah, eu gosto disso, gente. Eu gosto disso. Para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também ele era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Uma mulher de fé não é aquela que acerta aos olhos do mundo, mas é aquela que, mesmo errando aos olhos do mundo, ela permanece enfrentando os seus erros, a sua vergonha, o seu ego, a sua soberba, porque crê no amor de Deus. E ela sabe que aquele que crê não será confundido. Amadas, a partir de hoje você pode virar uma chavinha aí dentro de você, porque essa chave já foi ativada aqui. Você não precisa mais parar por aquilo que você faz e nem por aquilo que você é. Mas você precisa escolher todos os dias perseverar por aquilo que Jesus é e por aquilo que ele já fez por você. É só isso. Mais nada. Não desista de ver Jesus em você. Continue até que os seus erros se tornem em acerto. Não porque você vai acertar sempre. Não. Mas quando você não desistir de acertar, você vai estar cada dia melhor. Cada dia mais exalando aquele que está sendo aperfeiçoado dentro de você. Uma mulher de fé, ela não vive mais para carregar a si mesma. Ela vive para carregar a Deus. Amém? Beijo, bebelinha do meu coração. Vai com Deus, pequenininha da mamãe. Amém, meninas? Amém, amém, amém? Vamos orar? Não saia daí antes de orar. Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Pai, por nos tornar essa manhã mulheres de fé e por nos voltar para esse lugar. Obrigada porque nesta manhã o Senhor nos mostrou que não são os nossos erros que nos tiram do caminho, mas é a nossa falta de humildade, de pedir perdão, de nos quebrantar e voltar para Ele. Porque o caminho já está traçado. Os planos que o Senhor tem a nosso respeito já estão traçados. E eu quero declarar que nessa manhã o Senhor vai virar chave aqui em Mulheres de Fé, que não mais serão paradas pelos erros, não mais serão paradas pelos sentimentos, não mais serão paradas por aquilo que as circunstâncias que estão ao redor dela podem definir as mesmas. Nós somos definidas pela fé em Cristo Jesus. Nós somos mulheres de fé. Nós somos mulheres que erram, mas que não vão desistir de acertar, porque a tua palavra diz que melhor é o fim do que o princípio das coisas. E por isso nós vamos avançar crendo